Então, boa tarde a todos. Vamos continuar hoje com o nosso Clube do Livro. E, para quem está nos acompanhando, nós estamos trabalhando esse livro aqui, que é O Advogado do Século XXI. São vários autores. E hoje nós vamos ter mais alguns capítulos, né? Nós optamos por dividir essa nossa reunião em várias reuniões, justamente pela relevância dos temas que estão sendo discutidos. Então, hoje a gente vai ter os seguintes temas. A gente vai ter o Prática para o Contencioso com o Pedro, Oratória com a Gabriele, Escritório de Advocacia com o Matheus, LGPD com o Felipe e a Jurisprudência comigo. Então, eu já vou passar a palavra para o Pedro para trabalhar justamente esse artigo que chama Prática para o Contencioso, Advocacia do Século XXI. Pedro, é com você. Boa tarde a todos. Como a doutora Vanessa já adiantou, o texto que eu vou tratar versa sobre a prática para o contencioso a advocacia do século XXI. Ele foi escrito pelo José Roberto de Castro Neves, que foi o coordenador dessa obra. E aqui eu só vou ler o currículo dele, que consta no próprio livro. José Roberto de Castro Neves é advogado militante, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é professor de Direito Civil na PUC Rio e na FGV Rio. Ele tem uma série de publicações, tanto na esfera jurídica quanto na literatura. Ele é um grande especialista sobre Shakespeare. Até o Dr. Tugo já adiantou isso em uma das nossas primeiras reuniões. Bom, logo no início do texto, ele já problematiza com a seguinte questão, com a seguinte afirmação, na verdade. No futuro, não haverá advogados. E isso por quê? Porque a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais e com a inteligência artificial poderiam ser desenvolvidos diversos sistemas que poderiam suprir a necessidade de um advogado. Então, poderiam ser propostos sistemas de inteligência artificial que, com o mero relato do problema que você tem, a inteligência artificial te daria a solução. Só que logo em seguida ele já traz o primeiro problema, que teria um computador que iria propor a solução, um segundo que poderia propor as formas de burlar essa solução, e daí teria que ter um terceiro computador que iria evitar essas formas de burlar o sistema, o ordenamento jurídico, no caso. E ele também comenta que todos esses avanços tecnológicos da inteligência artificial, eles atingem todas as profissões, mas no caso do advogado, ela tem uma força ainda maior. Então, qual seria a atitude do advogado do século XXI? Esse advogado deveria se manter sempre atualizado, de acordo com as transformações sociais e tecnológicas, para sempre buscar, na sua atividade, garantir uma sociedade livre e justa, que no fim, a real função do advogado, né? E daí ele comenta que todas essas questões de inteligência artificial vão ter um reflexo na prática contenciosa, sobretudo no século XXI. Então, quais são as alternativas que o autor propõe para que o advogado se mantenha preparado para atuar nos dias atuais? Ele diz que, primeiro, o advogado tem que ter um foco na solução do problema, atuar de forma ética, se manter atualizado sobre os temas envolvendo direito e outras áreas, então uma interdisciplinariedade, objetividade na sua atuação e uma visão holística no momento de solucionar problemas. E dentro disso, uma das primeiras questões que ele propõe para o advogado de hoje em dia é se perguntar sempre, quando um cliente vem procurar uma consulta, uma assessoria, perguntar por que brigar? E daí ele explica que uma das grandes funções do advogado não é somente brigar, e ele fala até ser um pitbull raivoso que vai sair brigando com todo mundo. A função do advogado, no começo, é compreender os motivos da lide e aconselhar a parte, muitas vezes, a não brigar, porque ele comenta que, às vezes, o ajuizamento de um processo vai gerar muito mais danos num futuro do que um possível acordo no presente. Só que no momento as pessoas estão com os ânimos muito estressadas, angustiadas e acabam dispensando alguma solução que não passe por um processo, etc. Então, daí esse seria o primeiro ponto de um advogado
que se manteria atualizado para a atuação nos dias atuais. E o segundo ponto, que é muito interessante, seria uma atuação sempre ética, que até não precisaria falar muito, né? Acho que é indispensável para qualquer profissional hoje em dia, sobretudo na área que a gente trabalha, e o preparo cultural. E o que seria esse preparo cultural? Seria uma formação cultural interdisciplinar para que o advogado se mantenha sempre crítico e alinhado com o desenvolvimento da sociedade. E nesse ponto ele faz até uma pontuação bem interessante, que ele fala do jurista Carl Schmitt, que era um dos maiores constitucionalistas da Alemanha e foi um dos maiores apoiadores do regime nazista. Então, como que um professor, um dos maiores especialistas em direito constitucional da Alemanha, ele conseguiu se render ao nazismo, que produziu a morte de milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, ele demonstra que o direito não é um fim em si mesmo, o direito deve servir às pessoas, só que para que o jurista compreenda isso, ele tem que ter uma formação cultural interdisciplinar, conhecendo clássicos da literatura e aprendendo como se expressar e como refletir diante das questões que lhe são postas. E até eu marquei aqui uma questão que eu achei bem interessante, que ele menciona, que não cumprirá a missão o advogado que, na proteção de seu cliente, se acomodar na apatia e na inércia. A advocacia é ocupação para os corajosos, abnegados e independentes. Eu acho que sintetiza toda essa ideia do autor. E ainda ele menciona que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o advogado não deve, nos dias atuais, ser grosseiro, atuar de uma forma violenta. Ele até menciona que, às vezes, é interessante você ter uma agressividade, no sentido de você se impor, de ter firmeza no seu ponto de vista, mas a violência nunca é justificável. E por final, que é uma parte também muito interessante, que seria o outro ponto de qualidade de um advogado nos dias atuais, para atuação nos dias atuais, seria a visão holística do problema, que é muito interessante aqui, até para a nossa atuação no escritório, o que ele comenta, é uma advocacia que sempre trabalha em equipe, que busca sempre entender quais são as melhores características de cada colaborador. Por exemplo, um estagiário que sabe pesquisar muito bem a doutrina, você vai saber sempre direcionar ele para esses casos. Outro que sabe falar, outro que consegue atender o cliente. Então, é necessária essa atuação em equipe e também como equipe interdisciplinar. Não basta só pensar em profissionais do direito, pensar em profissionais da economia, como, por exemplo, aqui no meu setor de direito bancário, a gente sempre precisa de um auxílio de um perito, de um assistente técnico para nos dizer o que é correto. E, por óbvio, ele comenta logo em sequência que ao advogado é indispensável o domínio técnico, porque se você não estiver atualizado de acordo com tudo que se passa na doutrina e jurisprudência, você nunca vai conseguir conceder a melhor atuação ao cliente, porque, no final das contas, é o cliente que vai ser sempre prejudicado. E, já finalizando aqui minha fala, já falei muito, mais uma vez, ele faz a pergunta final, né, que, na verdade, responde todo o problema que ele trouxe lá no começo. Ele pergunta, a inteligência artificial poderia substituir o advogado diante de todas essas problematizações? Não. É óbvio que o advogado que atua com direito massificado e essas coisas, ele poderia ser substituído. Mas uma pergunta muito interessante que ele coloca é, como que um juiz robô julgaria com base em leis nazistas? Se o próprio juiz robô é programado pelos seres humanos que são nazistas, ele vai julgar da forma com aquela ideologia predominante. E isso é até interessante porque como construir uma teoria ética com a inteligência artificial, se ela vai estar sempre sendo programada pelos humanos que são falíveis. Então, tem muita discussão. E, enfim, ali ao final ele comenta que a inteligência artificial saberá dar uma solução jurídica ao problema, mas nunca saberá compreender os sentimentos, as angústias e identificar a injustiça de um cliente quando ele vem submeter um caso concreto para análise de um advogado. Então, seria isso. Eu acho que é indispensável ter um alinhamento com a tecnologia, com a inteligência artificial, mas a gente acaba sendo indispensável porque é uma profissão muito humana e que necessita de um contato humano que entenda as angústias e os problemas pessoais
de cada cliente. Então, achei muito interessante o texto e recomendo a leitura para todo mundo. Obrigado, devolvo a palavra, doutora Vanessa. Obrigada, Pedro. Justamente, pegando o que o Pedro colocou tão bem, a ideia do Clube do Livro é isso, né? É a gente poder trazer esses elementos externos, né, que a gente chama, não ficar só preso ali à lei, mas efetivamente poder trabalhar um pouco toda essa parte cultural, como o Pedro colocou bem, porque o advogado de hoje em dia, eu até em um dos textos, agora eu não me lembro se foi nesse, Pedro, ou se foi algum outro, na verdade o advogado ele não busca ganhar o processo, né, ele busca resolver o problema. E isso é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que ter o aparato, muitas vezes meta-jurídico, para resolver o problema. Se antigamente o advogado era belicoso, hoje em dia o cliente fica satisfeito que o problema é resolvido. E para isso, a gente vai usar uma série de técnicas. Por isso, a importância do conhecimento do advogado, esse conhecimento holístico, né? De todas as áreas. Se alguém quiser comentar mais, daí só levanta a mão, acho que tu quer comentar. Não, eu só queria pegar carona aqui, antes de mais nada, para parabenizar o Pedro, né, pela exposição. E essa questão da inteligência artificial, para os advogados que já estão no mercado de trabalho, né, e para os estagiários, para os assessores que querem entrar no mercado de trabalho, só para eles observarem atentamente o que está acontecendo com a realidade, né? Foi falar de inteligência artificial. Então, hoje, nós já temos startups que são plataformas de acordos extrajudiciais, em caso de consumidores. Nós já temos startups que fazem contratos mercantis. Nós já temos projetos desenvolvidos nas grandes construtoras do Brasil que trabalham com imóveis, que daqui para frente todos os contratos vão ser tokenizados, ou seja, vão ser padronizados e todos virtuais. Ou seja, a tendência, infelizmente, é a eliminação de grande parte dos advogados, salvo aqueles que se renovarem, né? E dentro disso, é muito bem colocado no texto aí o papel do advogado para efeito de negociação, de composição, de estratégia, ainda não foi substituído pela inteligência artificial. Talvez daqui 5, 10 anos possa vir a ser, né? Mas quem não consegue visualizar o que está acontecendo no mercado de trabalho, dificilmente vai ter espaço. Acho que o texto deixa essa mensagem também. Parabéns aí, Pedro. Obrigado. Bom, então a gente vai passar para o segundo texto de hoje, que é o texto que vai ser apresentado pela Gabriele, e é um texto sobre oratória. Gabriele. Oi, boa tarde. Eu vou apresentar o texto sobre oratória, que foi o capítulo escrito pelo Dr. Roberto Rosas, do advogado do escritório Roberto Rosas, que está em Brasília. E o autor, ele expõe que a oratória é a arte de falar tanto em público quanto particular, mas é uma forma de se comunicar com outras pessoas, ou seja, você tem que se fazer entender e se perguntar, aquele que está ouvindo foi convencido com o que você expôs? Porque a oratória tem que ser algo claro e tem que ter uma linguagem limpa, porque você não pode falar com palavras difíceis, porque todos aqueles que estão ouvindo têm que entender o que você está querendo expor. O autor menciona também que o advogado tem o direito de falar, e isso está assegurado pelo artigo 7º do Estatuto da OAB. Isso deve ser usado quando quer falar com o desembargador ou com o juiz, apresentar alguma questão que não foi possível mencionar na petição, né? E muitas vezes você falando, explicando, a pessoa, aquele que está ouvindo, vai entender melhor, porque muitas vezes você falando fica mais claro, né? O autor também alerta que a tecnologia está aqui para nos ajudar, porque os advogados podem acessar diversas jurisprudências, doutrinas, legislações, mas ele informa que é para a gente ter cuidado em não copiar tudo de forma extensa ou remitir a algo óbvio, né? Usar talvez algum autor que alguma frase ali meio óbvia no direito, né? E outra questão que o Dr. Rosas menciona é a importância dos memoriais.
Os memoriais, assim como a oratória, devem ser objetivos e claros. E ele demonstra essa importância, né? Porque o objetivo é você facilitar o entendimento daquele que vai ler os memoriais. E eu acho que isso tudo a gente pode concluir também e utilizar não só na oratória, mas com uma oratória boa, consequentemente, a sua petição vai ser boa, porque você tem que se fazer entender não só pela fala, mas pela escrita também. E é isso que expôs o Dr. Roberto Rosas no texto. Obrigada, Gabriele. Efetivamente, uma das coisas que eu aprendi na advocacia é que a gente não deve ficar se repetindo. Então, tem que aproveitar esse momento da sustentação oral para tentar esclarecer alguma questão de fato que não ficou bem esclarecida e não para repetir os memoriais. A maior parte dos desembargadores já leu os memoriais, então eles esperam uma ideia nova e também focar em algum ponto, né? É muito... A gente nota quando tem um advogado lendo como a atenção é desviada. Então, o que eu sugiro para vocês, a gente tem um pouco mais de experiência, é quando forem fazer a sustentação, focar num ponto, não adianta falar várias coisas ao mesmo tempo, mas focar no ponto importante e tentar trazer atenção para aquele ponto que é o que vai, muitas vezes, mudar ali o julgamento. Obrigado. Só falar aqui por coincidência, né? O doutor Roberto, parabéns, Gabi, pela exposição, né? O advogado doutor Roberto Rosas é uma lenda nos tribunais superiores em Brasília, né? Por coincidência, ontem eu cadastrei o livro dele, que eu comprei, o último, que é Lembranças do Mundo Jurídico. A Dani cadastrou na biblioteca, né? Ele tem o direito simular, enfim, era uma lenda dos tribunais superiores. Então, esse texto aí é bem produtivo e eu faço minhas palavras da Gabriela e da Vanessa, só contando aí para vocês. Semana retrasada eu estava no tribunal, fui num gabinete, encontrei alguns embargadores ali, e todo mundo feliz que estavam voltando às sessões presenciais, e um deles falou, pelo menos agora a gente vai se livrar das sustentações que não são orais, né? Que, na verdade, a pessoa vai lá e fica lendo. Então, a questão da oratória, eu acho assim, os embargadores já nos recebem antes do julgamento, recebem memoriais. A gente tem que procurar ser o mais objetivo possível, ainda que tempo curto, e evitar a leitura, né? Inclusive jurisprudência, às vezes é só um trecho, citar ementa e conduzir. Acho que já falei demais, me desculpe. E muitas vezes o pedido de vista é uma vitória, né? Eu acho que o que dá é uma satisfação a gente verificar que as palavras surtiram efeito e algum desembargador quer estudar mais o processo. Então, aqui, continuando os nossos artigos, eu vou passar agora para o Matheus, que vai falar para nós sobre o escritório de advocacia. Obrigado, doutora Vanessa. Boa tarde a todos. Então, pessoal, o capítulo pelo qual eu fiquei responsável foi escrito pelo advogado Fernando Eduardo Serec, que é CEO do escritório Tosini Freire Advogados, que é um escritório full service sediado em São Paulo e que possui outras unidades aí espalhadas pelo Brasil também, que atua em 55 áreas do direito, e o tema é justamente sobre o escritório de advocacia. Eu tomei a liberdade de suprimir alguns pontos tratados pelo Dr. Fernando no começo do capítulo, porque versam sobre o contexto histórico da profissão de advogado, criação dos cursos de direito ao redor do mundo, e decidi focar mais no próprio tema do capítulo, que é o escritório de advocacia. E aí o Dr. Fernando começa relatando que grande parte dos escritórios são inicialmente formados por 2 ou 3 sócios fundadores, que têm a missão de peticionar, prospectar clientes, realizar atendimentos, cuidar da parte financeira, do marketing, de tudo que for necessário para o desenvolvimento dessa sociedade de advogados. E com o passar do tempo e com o progresso dessa sociedade, novas necessidades vão surgindo, e para suprir essas necessidades, torna-se necessária a implementação de uma gestão administrativa dessa sociedade. E essa gestão administrativa passa pela implementação de uma gestão administrativa no sentido de ter profissionais capacitados nas áreas de recursos humanos, contabilidade, tecnologia, marketing e relacionamento. E também, nesse sentido, até mesmo a localização do escritório passa a ser um ponto relevante para o desenvolvimento e para o sucesso da sociedade de advogados. Infelizmente, ele não aprofunda essas questões e como efetivamente essa gestão administrativa se daria ou poderia funcionar, e se limita apenas a demonstrar esses pontos da estrutura organizacional. Então, não tenho como aprofundar aqui
essa questão mais prática mesmo, porque ele simplesmente menciona, tá? E considerando essa gestão administrativa, o ponto mais importante para ele nessa estrutura seria o capital humano, ou seja, quem são as pessoas que vão desempenhar as funções dentro dessa gestão administrativa. E sendo o capital humano a questão mais importante, ele relata que é imprescindível a existência de um bom plano de carreira para esses profissionais que vão desempenhar essas atividades. No final do capítulo, ele aprofunda mais em duas questões, e a primeira delas é a perenidade do escritório da advocacia. Ele sustenta que é necessária a implementação de uma ideia de que o escritório é perene e que continuará a desenvolver seus valores e missões e atividades, independentemente de quem estiver à frente dele ou trabalhando nele. Dessa forma, os projetos, decisões e valores do escritório são determinados pelo fato de que o escritório sobreviverá aos atuais sócios e colaboradores e que eles têm a responsabilidade de transmiti-lo em bom estado às futuras gerações. Isso geraria um sentimento de pertencimento na equipe e faria com que o escritório realmente tivesse essa ideia de perenidade. E, por fim, a questão que ele mais se aprofunda é a respeito do propósito do escritório da advocacia. E o que seria o propósito do escritório da advocacia? Que é basicamente o porquê da sua existência, quais são os valores e a missão do escritório, quais são os motivos que levam os advogados a se juntarem para a criação dessa sociedade de advocacia. E o propósito é tão importante porque ele ajuda a definir as políticas e ações do escritório, sendo necessário olhar atento às questões voltadas à diversidade, inclusão, responsabilidade social. E, segundo ele, essas questões relacionadas à diversidade, inclusão e responsabilidade social, além de refletirem na imagem do escritório, também tem impacto na performance dos funcionários. Então, essa questão de um olhar voltado à diversidade, inclusão, responsabilidade social, ambiental, além de ser bom externamente, para quem enxerga o escritório de fora, também é interessante do ponto de vista interno para os colaboradores da sociedade. E um bom propósito, um propósito bem definido, também auxiliaria na contratação de bons profissionais alinhados com a missão do escritório. Ele relata que hoje em dia os escritórios de advocacia estão numa concorrência muito forte por uma mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada muitas vezes busca um escritório que está alinhado com o seu propósito de vida. Então, ter um propósito bem definido também auxiliaria na contratação de bons profissionais. E para ilustrar essa questão do propósito, ele menciona um documento chamado Declaração de Propósito de uma Corporação, que foi assinado por 181 executivos de grandes empresas americanas e que prevê essencialmente 5 compromissos fundamentais. E eu peço licença para ler rapidamente esses 5 compromissos. Eu peguei o livro do Solon, o Solon comprou e me emprestou, e eu vou passar para vocês esses 5 compromissos. Entregar valor para nossos clientes e continuar a tradição das empresas americanas de liderar o caminho para atender ou exceder as expectativas de nossos clientes, investir em nossos colaboradores, começando por prover uma compensação e benefícios justos. Isso também inclui o suporte aos colaboradores, amparando-os com treinamento e educação que possam desenvolver novas habilidades para um mundo em constante evolução. Devemos promover diversidade e inclusão, dignidade e respeito, lidar de modo justo e ético com nossos fornecedores. Dedicamos-nos a servir como bons parceiros para empresas grandes ou pequenas que possam nos ajudar a cumprir nossas missões, dar suporte às comunidades em que trabalhamos, respeitar as pessoas em nossas comunidades e proteger o ambiente com práticas sustentáveis em todas as cadeias de nossa atuação. E, por fim, gerar valores de longo prazo para nossos acionistas que provém capital para nossos investimentos, crescimento e inovação. Temos compromisso com a transparência, engajamento efetivo com nossos acionistas. Dá para você tentar pegar esses 5 compromissos e tentar trazer para o âmbito de um escritório de advocacia. Claro, isso demanda aí uma análise um pouquinho mais profunda, mas é interessante ver que todos falam sobre transparência, sobre responsabilidade social, ambiental e também de tratamento transparente com fornecedores, clientes, enfim. E aí, em complemento a esses compromissos, ele também traz um trecho de um blog que foi organizado pela Ordem dos Advogados do Oregon, que diz o seguinte: ser definido por um propósito, em vez de ser definido pelo serviço que se presta, é mais importante para a sobrevivência e prosperidade em tempos de mudanças e incertezas. O propósito permite com que o negócio se adapte às mudanças e se reinvente para responder às circunstâncias. E nessa linha, saindo um pouquinho do capítulo do livro, eu gostaria de compartilhar com vocês no chat, para quem tiver interesse, o link de um vídeo que é a 3ª palestra mais assistida do TED Talks no YouTube, que foi feita pelo Simon Sinek, que é autor do livro Comece pelo Porquê, e trata justamente sobre como o propósito de uma empresa ou de uma pessoa pode impactar nos resultados. É um vídeo bem interessante, que tem aproximadamente 15 minutinhos e que vale bastante a pena, então eu vou soltar no chat ali, quem tiver interesse,
eu recomendo assistir esse vídeo porque é bem interessante, eu acho que vai ajudar todo mundo. Da minha parte seria isso, doutora Vanessa. Obrigado, pessoal, pela atenção. Muito obrigada, Matheus. O doutor Cláudio queria comentar a fala do Matheus. Matheus, parabéns. E penso que o tema do artigo é extremamente importante, principalmente para todos os advogados e para nós aqui do escritório, né? E demonstra que a gente está diretamente ligado ao que o autor abordou, né? Porque, primeiro, mostra essa situação de que realmente o escritório de advocacia hoje não é mais um escritório que tem um advogado e uma secretária, uma empresa, né? Uma situação organizada, e que demanda uma atenção de toda a direção e a organização de todas as funções dos colaboradores. Por outro lado, essa questão do capital humano, que eu penso também que é extremamente importante a atenção, justamente para que o escritório, como eu vou dizer, tenha essa visão para os profissionais, né? No sentido de incentivar a qualificação, no sentido de que os colaboradores se aperfeiçoem, né, para prestar um serviço de excelência aos clientes. E em relação ao propósito do escritório, é importante para você ter o norte, onde você quer chegar, não é? Como aqui no escritório, por exemplo, nós temos a nossa política da qualidade, tem toda uma situação organizada nesse sentido, né? Além disso, a preocupação social, né? Aqui nós fazemos a questão da advocacia pro bono, né? Tem esses eventos que nós estamos promovendo em relação a uma situação de solidariedade, né? Então, é basicamente isso que eu penso em relação ao que você expôs, né? Obrigada, Cláudio. E, na sequência, então, eu vou passar a palavra agora para o Felipe, que vai trabalhar um tema super atual, que é a LGPD para escritórios de advocacia. Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Vanessa, pela palavra. O texto, como a doutora Vanessa já disse, é a LGPD para escritório de advocacia. Ele foi escrito pela doutora Clarissa Luz. Ela é especialista em privacidade, cibersegurança e direito da tecnologia pela University of California, diretora executiva da Berkeley Global Society, e também sócia da Felsberg Advogados. Tudo bem. Como a doutora disse, é um tema bem atual, né? A lei da LGPD está em vigência, ela passou a ter eficácia a partir de setembro de 2020, e ali, por março do mesmo ano, fizeram um levantamento, 80% dos escritórios de advocacia já ofereciam serviço de adequação e consultorias para as empresas que queriam se adequar à nova lei que estava chegando, e estava todo mundo meio com medo ali de tomar uma multa e tudo mais. Mas o que acontece, além das empresas estarem procurando um escritório de advocacia para fazer essa adequação, é importante também que os próprios escritórios observem as medidas de prevenção da LGPD, né? Porque em que pese ali a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não tem emitido orientações ainda sobre as organizações com estrutura de microempresa, pequeno porte, é muito importante que os escritórios também observem essa adequação na nossa realidade, né? Observando cada tamanho do escritório. O escritório maior vai observar outras etapas, o escritório menor pode deixar de fazer algumas coisas, enfim. E uma das medidas de adequação que a Clarissa ela aponta, que os escritórios devem observar, é manter o sigilo profissional. Além do sigilo profissional, é manter uma proteção com todas as comunicações com o cliente em si, né? E oferecer proteção ao cliente com monitoramento do uso da rede, de navegação, né? Bloquear acesso a sites sites suspeitos que possam trazer vírus para o computador, tudo mais. Proteção na comunicação, né? Na comunicação via e-mail, sempre que possível, quando for enviar um arquivo muito confidencial para o cliente, colocar uma senha no arquivo, porque às vezes acontece de mandar um arquivo para o cliente errado e isso pode gerar um dano. E não utilizar programas aplicativos piratas, enfim. E também sempre observar que o escritório deve se manter como controlador dos dados, né, não como operador. Por quê?
A LGPD ela prevê 2 categorias de agente de tratamento de dados, que é o controlador, que é quem decide os meios e finalidades do tratamento, e o operador, que é quem vai executar o que o controlador definir ali. E muitos clientes, quando eles procuram escritórios para fazer uma adequação do contrato com o próprio escritório, eles procuram tentar colocar o escritório como posição de operador. Isso pode ser prejudicial para o escritório, porque o cliente pode querer impor ali auditoria para o escritório, fiscalização, e no final do serviço ele quer estipular lá que ao final do serviço o escritório já exclui pronto todos os dados do cliente. Muitas vezes a gente precisa manter esses dados salvos por um período, até por segurança nossa mesmo, caso o cliente venha se surgir com algum problema em relação ao escritório, a gente tem tudo salvo. Então é sempre bom pontuar nos contratos com os clientes que o escritório sempre vai se manter como controlador dos dados e não como operador. E, além disso, ele aponta também que o escritório deve observar algumas etapas para adequação para implementar a LGPD dentro do escritório. Ela aponta ali vários ritos, né, para poder implementar essa questão. Eu não vou falar todos aqui, mas ela aponta ali a palestra de conscientização, né, que é fazer uma palestra com todos os colaboradores do escritório, para conscientizar todo mundo a respeito da lei e a importância que é seguir as regras que vão ser estabelecidas, fazer um mapeamento de dados, verificar se há armazenamento de nuvem, se essa nuvem tem alguma garantia, se há home office, como é que os funcionários estão acessando o home office, se houve treinamento para utilizar as ferramentas no home office, analisar lacunas, riscos e diagnóstico de plano de ação, né, se tiver algum problema para frente, como é que vai agir, qual que é o plano B, e fazer revisão dos documentos, eu já mencionei ali a questão da cláusula para não evitar que o escritório fique como operador de dados e não controlador, e fazer a implementação e, ao final, o monitoramento, né? Porque não basta só você implementar, você tem que continuar fazendo um monitoramento para ver se as etapas estão sendo cumpridas por todos e evitar assim, um risco futuro. Por fim, a autora aponta ali que as medidas de adequação para os escritórios devem ser realizadas caso não tenha feito ainda, tem que ser feito com urgência, né? Porque a gente trata muitos dados de clientes, muitas vezes um processo confidencial que vem para a gente, então a gente tem que sempre estar tomando muito cuidado, estar sempre atualizado. E ela aponta ali, inclusive, que a multa que a LGPD prevê é de 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões de reais por infração, não é por processo, é por infração. E além dessa multa que a empresa tem que pagar ali 2% do faturamento, também corre o risco de manchar a própria imagem da empresa e perder cliente e tudo mais. Então é sempre importante estar observando a lei que já está vigente aí há quase 2 anos, né? Está tentando se adequar o quanto antes. Agradeço a palavra, doutora. Obrigado a todos. Obrigada, Felipe. E, efetivamente, a gente vê que é necessário todo um tratamento dos dados, em especial os processos que envolvem questões sigilosas. A gente vai ter, aqui no escritório, a gente tem, inclusive, níveis de segurança, né, as pessoas que podem acessar cada processo, porque a gente sabe que tem processo que tem temas delicados, envolve documentação que tem que ser protegida. Obrigada. Então, o próximo tema, que é o último de hoje, é o advogado e a jurisprudência. Quem escreveu foi a doutora Tereza Arruda Alvim, da Arruda Alvim Aragão Lins e Sato Advogados, que todos nós conhecemos, e quem vai falar sou eu. Então, falando um pouquinho aqui sobre a jurisprudência. Então, a doutora Tereza, ela explica que a jurisprudência sempre foi muito importante para o advogado. Por quê? Porque as decisões judiciais, elas têm uma carga normativa, né? Elas são o próprio direito. Na verdade, quando o juiz decide, ele vai pegar a lei e aplicar o caso concreto. Isso cria direito. E isso sempre foi assim. Porém, o que alterou com o passar do tempo? O que alterou foi o seguinte: atualmente, existe a maior possibilidade da gente encontrar jurisprudência conflitante. Por quê? Porque antes, os casos eram menos complexos e não existia tanta litigância de massa. Hoje em dia, existe muito processo. Então, se a gente for procurar, com certeza, até no próprio STJ, você vai encontrar sempre uma jurisprudência a favor, mesmo que ela tenha sido ultrapassada, mas você vai encontrar aquela jurisprudência. Só que a autora, ela vai nos alertar que interpretações diferentes vão equivaler quase a ter normas diferentes. Então, não tem como você trabalhar com uma série de interpretações, porque isso gera o quê? Isso gera uma insegurança, não gera isonomia. Então,
o que vai acontecer nesse novo CPC, né? Não tão novo assim, mas para a gente, tipo eu que estudei no velho, novíssimo. Ele vai tentar trabalhar bastante com essa estabilidade da jurisprudência. E ele vai dedicar uma parte enorme para a questão dos precedentes. O que são esses precedentes? A autora explica que os precedentes são as decisões judiciais que são dotadas de carga normativa. Quando o juiz ele vai dar uma versão final da norma, como é ele que dá essa versão final da norma, o Código de Processo ele vai trazer a necessidade de uniformizar essa jurisprudência com o objetivo de manter estabilidade, integridade e coerência. A verdade traz uma segurança jurídica, a gente tem uma jurisprudência uniformizada. O Código de Processo é bem claro quando ele pede que tenha respeito à jurisprudência. Não é só uma questão de hierarquia, é uma questão de respeito a todo o sistema. E ele vai trazer daí vários mecanismos que vão levar a essa uniformização de jurisprudência, né? E um deles é o precedente vinculante. O precedente vinculante ele vai acontecer quando quando vai ser julgado um recurso repetitivo ou um incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesses casos, vão se criar teses, e essas teses têm que ser aplicadas. Daí a autora explica um pouquinho como é que a gente aplica esses precedentes, né? Você pode aplicar nos casos idênticos, que daí você aplica a tese, que é muito, o código trouxe muito por causa da litigância de massa, né? Como, por exemplo, questão de processo bancário, consumidor, então daí você aplica, mas também você aplica o precedente utilizando a rácio. E o que seria isso? Você vai utilizar o raciocínio jurídico. E é interessante que a doutora Tereza fala que essa ideia de aplicar a rácio, a gente sempre usou, que a novidade do código é na tese, é você aplicar para decisões iguais. Porque a ideia da rácio a gente sempre usou. Ela dá um exemplo até interessante, que é, por exemplo, você falar assim, que de repente que o vale alimentação tem que ser incorporado a um determinado pagamento. Então, de repente, a tese é sobre o vale alimentação, mas você pega a ideia e usa isso para o vale transporte. Isso é aplicar a rácio. A ideia você vai usar, não é uma demanda idêntica, mas a ideia é utilizada. Então, o que a doutora chama a atenção é que isso a gente sempre fez. E a gente faz até hoje quando a gente usa uma jurisprudência que se aplica ao caso, mas que não é idêntica. Que a novidade do código é justamente a ideia de aplicação do precedente em caso idêntico. E daí, para finalizar, ela fala de uma questão que eu achei bem interessante, que é a questão da modulação, que o código permite modular. E quando ele permite modular, ele deixa que o tribunal entre em regras de direito intertemporal. Por quê? Vocês já devem ter visto o Supremo julgar e determinar quando, para que vai valer aquilo. Porque o que acontece? Até chegar no Supremo, demora muito tempo. Então, às vezes, a tese que vai ser criada, a jurisprudência vinculante que vai ser criada, já aconteceram milhares de casos julgados antes. Então, como que você vai mudar tudo que está para trás, né? Você vai ter que modular. Então, muitas vezes é modulado. Olha, a partir de agora, por exemplo, o companheiro vai ser considerado herdeiro necessário, uma questão bem polêmica de direito de família, mas ele vai ser considerado daqui para frente, porque você vai ter milhares de inventários lá para trás que ele não foi considerado. Então, você pode fazer a modulação. O que me trouxe dessa questão, o que me trouxe, me chamou a atenção nesse texto? Justamente essa ideia da estabilidade, porque isso nos permite até passar para o cliente a possibilidade de êxito. Aproveitando e fazendo um link com o que já foi conversado hoje em dia, como nosso papel atualmente não é ganhar o processo, mas é resolver o conflito, existem alguns momentos que a gente vai ter que colocar que o que o cliente quer não é factível, que o tribunal se posiciona de uma outra forma. Então, isso é muito interessante. E eu acho que o código trouxe essa tendência para dentro dele, né? E porque também você ter uma mesma jurisprudência, um mesmo precedente, ele também dá uma isonomia. É difícil você explicar para o teu cliente por que no caso X foi aplicada uma norma e no dele não foi, né? É difícil explicar a diferença de interpretações. Então, eu achei muito interessante, eu sei que a doutora Tereza é uma especialista nessa área, e eu gostei da forma com que ela colocou, e eu consegui refletir bastante sobre essa questão que é quase automática nossa de usar os precedentes, né? Eu consegui parar e pensar um pouquinho sobre a importância desses precedentes. E, sendo meu texto de precedentes, eu até vou passar a palavra, né, para o Elton,
que é uma pessoa que trabalha demais aqui com essa parte dos tribunais superiores, até para ele dar uma palavrinha aqui, trazer algumas considerações sobre essa questão dos precedentes. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos e a todas. Acho que o ponto mais interessante aí da tua exposição foi justamente fazer esse link, né, com os textos anteriores e aí pensar o advogado do século XXI, né, conectado com a nova regra do jogo, a nova regra processual, né, e como essa, vamos chamar assim, filosofia de precedentes, né, claro, sem chegar ao que se aplica em outros países de tradição diferente da nossa, mas nesse aspecto justamente do advogado ser o primeiro juiz da causa, né, dele poder mensurar as expectativas do cliente e direcionar a solução de conflitos, né? A professora Tereza realmente ela é brilhante, né? Dispensa aqui qualquer apresentação e comentário, né? Para a gente ter ideia de quanto ela estudou o processo civil, ela tem uma obra só sobre modulação de efeitos, né? E outra sobre precedentes e tudo mais, né? Eu tenho uma admiração pessoal por ela. Ela participou da minha banca do mestrado, né? Me assustou no começo, né? Porque ela, enquanto relatora da comissão do CPC, e na minha dissertação eu falava às vezes não muito bem da comissão, né? Mas ela foi muito humilde assim no sentido de justificar os porquês das decisões num nível acadêmico assim, nada pessoalizado, né? Mas eu acho que o grande mérito dessa ideia dos precedentes é justamente dar previsibilidade para o direito, né? Esse aspecto que a Vanessa coloca de isonomia, ele é fundamental, né? E para nós é um desafio no sentido de acompanhar tudo isso, né? Hoje de manhã a gente estava numa reunião, o Cláudio estava na mesma sala, o Jean também, mas eles estavam na outra ponta. E quando o cliente falou de um tema do STF, eu e o Tuco nos olhamos, mas isso foi decidido, tem um repetitivo, tem alguma coisa que vincule, né? Então, até entra com a questão da gestão do escritório de advocacia, né? Como catalogar, como acompanhar os temas de interesse aí da Vanessa, da Patrícia e equipe. No direito de família nós temos esses precedentes, no direito tributário os outros, né? E coitado do Guilherme lá em Brasília com todos eles, né? Mas eu acho que é isso, é um tema muito, muito interessante e cada vez mais a gente tem que estar acompanhando aí a questão dos precedentes, os temas afetados e como aplicar, como isso impacta os processos em andamento, né? E só para fechar uma última questão, né? Dias atrás a gente teve uma decisão bem interessante numa questão de rescisória envolvendo violação de norma jurídica por desrespeito a precedente, né? Então entra em xeque de novo aquela questão da súmula 343, da existência ou não de divergência jurisprudencial na época. Dá para viajar um monte em cima desses temas. Isso, obrigado. Obrigada, Elton. E aumenta a nossa responsabilidade, né? Isso que o Elton colocou, porque hoje em dia a gente tem acesso muito fácil. E eu acho que isso que foi interessante, que eu comecei a me lembrar da época do meu pai, que quando meu pai começou a advogar, ele sempre contava que poucas pessoas tinham, as jurisprudências vinham em livros, e eram muito caros. Então, diz que em Curitiba poucas pessoas tinham os livros de jurisprudência. E hoje em dia a gente bate ali, né? A doutora Tereza até colocou que, de acordo com o Código Novo, os tribunais todos se adaptaram para ficar uma coisa mais fácil de você poder consultar. Mas, efetivamente, a nossa profissão, quem escolheu a advocacia, sabe que nunca vai poder parar de estudar, porque a gente tem que saber toda essa novidade, tudo isso que está acontecendo. Acho que o Elton levantou a mão? Prometo que é a última. Não, eu lembrei que o CNJ instituiu recentemente uma plataforma com o propósito justamente de ser um repositório único de precedentes vinculantes, né? No sentido de facilitar a nossa pesquisa, facilitar a nossa busca, no sentido da existência de decisão sobre determinado tema,
né? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção também. E, às vezes, né, não é nem no repetitivo, porque a gente teve a oportunidade aqui no escritório de participar de um julgamento na segunda sessão de família, que até hoje é aplicado. E dá um orgulho quando eu vejo os processos, que é o nosso precedente. Né? Na verdade, é uma decisão, não foi vinculante, mas ela acabou virando vinculante. Em família acontece muito isso. Depois de muita discussão, chega-se lá, acaba chegando na sessão, foi em base de divergência, e até hoje, passados vários anos, é aplicado. Então, é isso que talvez seja o mais bacana da nossa profissão. Eu queria terminar a nossa reunião de hoje colocando, né, falando sobre isso, da função do advogado. Tem tanto advogado, e fica tão banalizado que às vezes a gente esquece que a nossa função é criar, também a gente tem uma função de criação do direito, né? Porque o tribunal, ele vai decidir de acordo com as teses que a gente leva. Então, nós temos uma função especial na criação dos julgados, na criação da jurisprudência. E a gente não pode esquecer disso. Se a gente não estuda, se a gente não inova, não vai ter tese nova. E se a gente se não tem tese nova, o mundo não evolui. Então, quando fala que a gente é fundamental para a administração da justiça, é verdade. Além de dar voz para quem não tem voz, né? A gente é a voz do nosso cliente, a gente ainda ajuda a mudar a sociedade. E por isso que eu fico triste quando eu escuto as pessoas falando mal dos tribunais, sem entender a complexidade que é um julgamento. Né? Infelizmente, a gente vive em tempos que todo mundo virou jurista. Como dizia o meu médico, antigamente todo mundo era médico, na época da Covid, né? Todo mundo sabia tudo, agora todo mundo é jurista. Mas as pessoas, às vezes, não veem a complexidade que é a criação, que é chegar num julgamento, e a complexidade que são esses precedentes. Então, acho que por hoje a gente encerra, lembrando que a gente ainda não terminou. Eu estou cada vez mais encantada por esse livro, a gente vai ter mais um encontro, e é impressionante, né, pessoal, como esse livro aqui, ele mostrou como que está sendo falado é verdade, porque é um livro pequeno, as pessoas são concisas. Cadê a Gabriele com a brevidade, né, Gabriele? Brevidade, mas cada texto é impressionante como tem informação. Eu acho que a gente tem que colocar isso aqui do lado do Código de Processo e ficar se inspirando, porque tem que fazer petição assim. Cada um usa 5 laudas e olha o tanto de informação que a gente tem e o tanto que a gente pode ficar discutindo, né? Então, eu agradeço a presença de todos e espero o pessoal na próxima, que a gente vai continuar daí para fazer nosso último encontro sobre esse livro, já lembrando que todo mundo já pode pensar no próximo, já pode começar a dar as ideias. Então, boa tarde a todos e até a próxima. Um abraço para todo mundo.